Olá, meus amigos, graça e paz da parte de Deus Pai, da parte do Filho e do Espírito Santo para todos vocês. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Nesta oportunidade, nós vamos meditar na passagem de Apocalipse 3,14. Vamos ler. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui eu li na Almeida Revista Atualizada. Eu quero fazer a mesma leitura na NTLH, que diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Você vê que há uma pequena variante, né, nas traduções. Eu não vou comentar sobre essas variantes, eu vou comentar o que eu tenho por objetivo. O tema deste vídeo é: Jesus é Deus ou semideus? Ou podemos criar este título: Jesus é Deus ou é a primeira criatura de Deus? Esse tema ele é importante e a gente deve estudar ele com bastante atenção, até porque essa questão de que Jesus é Deus ou é a primeira criação de Deus foi um dos temas abordados ali na igreja primitiva, ali no concílio de Nicéia. E Ário era um bispo, e ele defendia que Cristo, na verdade, ele não era igual ao Pai. Ele era um Deus, mas não era Deus igual ao Pai. Sendo assim, ele era um semideus. E Ário sustentava que Jesus Cristo ele era a mais antiga criação de Deus, o primogênito de toda a criação de Deus. Inclusive, Ário ele pegava estes versículos bem aqui que eu vou pegar aqui para os senhores. Uma das passagens que ele defendia que Jesus Cristo era não o Deus eterno, mas um Deus criado. Uma das passagens era esta bem aqui, Colossenses capítulo 1. Olha o que aqui que vai falar sobre Jesus. Vamos lá, o que diz aqui? Colossenses 1,15 em diante, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, que é potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos salientar que aqui Jesus Cristo é chamado primogênito de toda a criação de Deus, a primogênito de toda a criação de Deus. Ora, a palavra primogênito no grego é protótokos. Aqui está escrito assim, ó, protótokos passes katisseos, primogênito de toda a criação. Então, o bispo Ário, ele, entre outras coisas sobre Jesus, ele defendia que Jesus não era um Deus eterno, mas era um semideus, um Deus criado pelo Pai. E que, por meio desta criatura primogênita, então é que Deus criou todas as demais coisas. Ário sustentava isso, que o Deus eterno, incriado, por meio do seu Filho que foi criado, por meio do seu Filho, ele criou todas as coisas. Esta era a doutrina de Ário. Mas, repito, para Ário, Jesus Cristo não era um Deus incriado.
era um Deus criado. Logo, Jesus estava na categoria de semideus. Ainda que Ário concebesse Jesus acima dos anjos, obviamente, mas ele estava abaixo do Pai por ele ter sido criado em algum tempo. Outro texto que Ário procurava provar que... Deixa eu ver se eu tenho uma Bíblia aqui próxima de mim. Tem. O Antigo Testamento. Outro texto que Ário desenvolvia a ideia de que Cristo era a primitiva criação de Deus está em Provérbios, capítulo 8. Eu vou ler aqui para os senhores. Provérbios, capítulo 8, e versículos 22 em diante. O Senhor me possuía no início de sua obra. Lembrando que a palavra hebraica para possuir aqui é kaná. De sua obra, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as multidões, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Bom, Bispo Ário, para ele, aqui nós temos um texto que mostra Jesus Cristo não como Deus, mas como princípio da criação de Deus. Lembrando que realmente lá em Colossenses 1:18, onde nós lemos, Jesus é apresentado como o princípio da criação de Deus. Em Provérbios 8:22, como nós lemos até o versículo 30, né? O cristianismo, de fato, não só Ário, mas lembre-se, o cristianismo vê aquela passagem como tendo uma aplicação a Jesus Cristo na sua forma pré-encarnada. Então, para o cristianismo, é bom que se diga isso, para o cristianismo, a sabedoria em Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 30, ali é o Senhor Jesus Cristo na sua forma pré-encarnada. A diferença é que, para o cristianismo ortodoxo dominante, ali está Jesus Cristo como a sabedoria de Deus, destino de Deus, mas sendo Deus igual ao Pai em todas as coisas. Para o bispo Ário, ali era Jesus na sua forma pré-encarnada, mas não só isso, mas na sua forma criada. Jesus ali é apresentado como a primeira criação de Deus. Eu não vou desenvolver contra-argumentos agora contra o ensino ariano sobre Jesus ser a mais antiga criação de Deus. Queridos, antes que eu esqueça, eu quero pedir a você que está assistindo esse vídeo até agora, se você ainda não deu um like, dê um joinha aí, um like, curta. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, ok? E compartilhe este vídeo. E se você está sendo auxiliado, ajudado pelos meus trabalhos, então me ajude também, se inscreva, dê um joinha, comente alguma coisa, ok, querido? Então vamos aqui prosseguir. Então, para Ário, Jesus Cristo foi a mais antiga criação de Deus e que por meio de Jesus Cristo todas as coisas foram criadas. E por que eu trouxe a leitura de Apocalipse 3:14, que diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, para muitos, e aqui eu trago aqui à mente, em citação, os testemunhas ou as testemunhas de Jeová,
Para as testemunhas de Jeová, este versículo aqui apresenta Jesus Cristo como primogênito de toda a criação de Deus, como o primeiro ser a ser criado. E, a partir de Jesus, ou melhor, Deus, como eles dizem, Jeová, que é o mesmo ensino diário, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas. Então, o ensino da torre de vigia ou das testemunhas de Jeová vê aqui neste versículo mais uma prova de que Jesus Cristo foi a primeira criação de Deus. Vou repetir a leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Agora aqui, queridos, é onde vai entrar a nossa análise textual sobre o que o autor do Apocalipse está querendo dizer com o princípio da criação de Deus. E aqui é onde nós vamos ter que analisar uma palavrinha que nós temos aqui por princípio. Ora, primeiro a gente tem que fazer uma distinção entre princípio e primogênito. Há realmente uma distinção entre princípio da criação de Deus para o primogênito da criação de Deus. A palavra princípio no grego é arche ou arche. Esta mesma palavra, arche, ela que nós lemos em Apocalipse 3,14, ela é encontrada ali em Colossenses 1, 15 a 18, que eu vou ler mais uma vez para os senhores, onde ainda há pouco eu li. E lá mesmo em Colossenses, a gente vê claramente a diferença entre princípio da criação de Deus e primogênito da criação de Deus. Vamos ler aqui em Colossenses, capítulo 1, e versículos 15. Vamos ler aqui, queridos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Lembrando que a palavra primogênito aqui, como eu já falei no grego, é prototokos, primogênito de toda a criação. Prossegue, pois nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Lembrando que a tradução do Novo Mundo, ela acrescenta, ela diz assim, ó, pois nele foram criadas todas, aí bota entre parênteses, as coisas, só que aqui está as coisas, aqui eu vou ler como é que está na torre de vigia. Pois nele foram criadas todas as outras coisas. Só que esta palavra outras não tem aqui no original. Então foi um acréscimo da torre de vigia para convencer aqueles que não têm um conhecimento mais aprofundado da Bíblia a ver a Jesus Cristo como parte da criação de Deus. Por isso eles traduzem assim, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as outras coisas. Só que esta palavra outras não tem no original. No original apenas diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí prossigamos. Ele é antes de todas as coisas. Aí a torre de vigia traduz assim, ele é antes de todas as outras coisas. Lembrando que a palavra outras não tem no original. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Veja a palavra aqui, princípio, no grego é arche. A mesma palavra que encontramos em Apocalipse 3,14. Então, ele é o princípio. Aí aqui vem o primogênito. Então aqui nesse texto, nesse mesmo texto, queridos, a gente encontra a distinção entre princípio e arche. Princípio não é, ou melhor, a gente encontra a distinção entre princípio e primogênito. Então, aquilo que é o princípio não é a mesma coisa que ser o primogênito.
Ó, que nós temos princípio, arquê, e primogênito, protótokos. No grego, aqui nós temos exatamente assim, ó. Hos, estin, arquê, protótokos. Ekton necron. Traduzido é o qual é o princípio, o primeiro ou primogênito dentre os mortos. Então é necessário a gente analisar essas palavras. Mas voltando para Apocalipse 3,14, o que João tem em mente quando ele diz que Jesus é arquê, ou o princípio? O que João tem em mente? Será que João, quando diz que Jesus Cristo é o princípio, ele está querendo passar para nós a ideia de que Jesus Cristo é o primeiro ser criado de Deus? Será? Quando João diz que Jesus é o princípio da criação de Deus, será que ele está realmente querendo dizer que Jesus é o primeiro ser criado por Deus? Ora, para isso, queridos, nós precisamos fazer um paralelo desta expressão, princípio da criação de Deus, com outras, ou ver se a gente encontra a mesma expressão ou na Bíblia Sagrada ou em outras literaturas anteriores à Bíblia Sagrada. E é neste ponto aqui onde eu quero convidar os senhores para nós lermos em Filon de Alexandria. Olha o que Filon de Alexandria vai dizer sobre Deus. Olha o que Filon de Alexandria vai falar sobre Deus, o Pai, o invisível, o eterno. Olha, aqui em Filon, olha o que ele diz. A obra de Filon que eu vou ler, esta bem aqui, que eu vou dar o nome aqui para os senhores. Filon de Alexandria, olha o que ele diz. Deixa eu ver aqui qual é a obra que eu estou aqui de Filon. É sobre os sonhos, livro sobre os sonhos que são enviados por Deus. Essa é uma obra de Filon. Livro 1, aí que nós estamos no capítulo 25, o que Filon vai dizer? Mas o sonho também representou o arcanjo, ou seja, o próprio Senhor. Aqui ele chama o Senhor, Deus, de arcanjo. Firmemente plantado na escada. Aqui Filho estava falando do sonho de Jacó, que viu um anjo lá no topo da escada. E Filho está fazendo uma interpretação alegórica, ideológica sobre a visão de Jacó. Mas o sonho também representou o arcanjo, ou seja, o próprio Senhor, firmemente plantado na escada, pois devemos imaginar que o Deus vivo está acima de todas as coisas, como o cocheiro de uma carruagem ou piloto de um navio, isto é, acima dos corpos e acima das almas, e acima de todas as criaturas, e acima da terra, e acima do ar, e acima do céu, e acima de todos os poderes dos sentidos externos, e acima das naturezas invisíveis. Em suma, acima de todas as coisas visíveis ou invisíveis, por ter feito o todo depender de si mesmo, ele o governa e toda a vastidão da natureza. Meus queridos, você vê aqui que esta leitura de Filon sobre Deus, ela nos faz lembrar daquilo que Paulo escreveu em Colossenses 1, 15 a 19 sobre Jesus Cristo. Você vê que há verbalmente um paralelo entre Filon e Paulo, ali em Colossenses 1, 15 a 19. Com isso eu quero lhe dizer que tudo aquilo que Paulo fala sobre Jesus em Colossenses 1, 15 a 19, tudo que Paulo está transmitindo ali é que Cristo é um ser divino. E Cristo não está, ou melhor, Paulo não está ali em Colossenses 1, 15 a 19, dizendo que Cristo é um semideus, que Cristo é a primeira criação de Deus. Ainda que ele assim tenha afirmado, nós precisamos entender em que sentido Paulo diz que ele é o primogênito de
toda a criação. De fato quando Paulo diz que ele é o primogênito de toda a criação, isso tem que ser entendido no sentido de status. Nenhum ser, por mais que ele tenha sido o primeiro a ser criado, ele carrega esse título de o primogênito de toda a criação. Esse título, o primogênito de toda a criação, compete apenas ao Filho de Deus, o incriado, aquele que é Deus, aquele que João capítulo 1 diz, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Deus era o Logos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, o original não diz todas as outras coisas, conforme diz a tradução do Novo Mundo, mas diz apenas assim, todas as coisas foram feitas por ele, pelo Logos. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Logos, eu quero explicar para os senhores, que é o Filho. Nunca existiu um tempo em que Deus existia que o Logos não existisse com ele. O Logos é o Espírito de Deus. O Logos é a palavra de Deus. O Logos é a sabedoria de Deus. O Logos é a razão de Deus. O Logos é o próprio Deus. Conforme disse Orígenes, nunca existiu um tempo em que o Pai existisse sem o Filho. Orígenes, então, ele chamou isso de a geração eterna do Logos, a eterna geração do Filho. E nós aqui concordamos com Orígenes, quando diz que o Filho sempre existiu com o Pai. Se realmente o Filho nem sempre tivesse existido com o Pai, então, de fato, ele haveria de ter sido criado. Mas a questão é que o Filho é Deus, igual ao Pai, incriado. O Filho, ele tem a mesma substância, a mesma natureza de Deus, o Pai. Então, quando eu leio aqui esse trecho de Filon de Alexandria, isso me faz lembrar do que Paulo, e que quase na mesma época, lembrando a vocês, que quando Filon escreveu esse tratado aqui, ele escreveu, talvez antes de Paulo, no máximo 20 anos antes, mas eles eram muito próximos. Filon e Paulo, eles eram contemporâneos. Ok, queridos? Então, quando Filon escreveu essas palavras aqui, ele se referia a Deus, o Pai. E Paulo, quando escreveu em Colossenses 1, 15 a 19, ele se referia ao Filho como o Deus incriado, como o Criador de todas as coisas. E Cristo é o primogênito de toda a criação de Deus. E também nós podemos entender isso desta outra forma, sem contrariar a primeira. Em que sentido Cristo é o primogênito de toda a criação de Deus? Além da primeira que nós já demos a explicação, no sentido de status, porque o apóstolo Paulo diz que em Cristo, ou seja, Cristo é a primazia, ou ele tem a primazia sobre todas as coisas. Isso é o que Paulo declara em Colossenses capítulo 1. Para que ele, ou ele tenha a primazia sobre todas as coisas. Logo, é natural chamar Jesus de o primogênito de toda a criação de Deus. Por criação de Deus, muitos teólogos entendem, ainda que não descarte a antiga criação ou esta criação, que ainda não passou por uma transformação, mas por criação de Deus, alguns teólogos, eles dizem que o que Paulo tinha em mente quando ele falou que Cristo é o primogênito de toda a criação de Deus, por criação de Deus, ele está apontando Cristo como o primeiro da nova criação. Ou seja, quando Cristo ressuscita, então, a partir da ressurreição de Cristo, Deus cria todas as coisas. Ou seja, todas as coisas, sendo Cristo o primeiro da nova criação, passarão a existir. Esta terra, por exemplo, amados, que existe, ela será renovada, ou segundo alguns, será literalmente destruída. Os céus e a terra, em outras palavras, todo o mundo criado por Deus, todo o mundo criado,
Segundo alguns teólogos, eles entendem literalmente que será literalmente destruído pelo fogo. Outros entendem que nós temos uma figura de linguagem que o mundo não será literalmente destruído, mas será apenas renovado pelo fogo. Seja como for, este mundo de fato, ele passará por uma transformação, por uma metamorfose, e ele será recriado. E a base para este mundo ser recriado, ou conforme querem outros, ser destruído, e do nada Deus criar logo outro mundo, a base para tudo isso é a ressurreição de Jesus Cristo, é o próprio Jesus Cristo. Sendo assim, Cristo é literalmente chamado de o primogênito da criação de Deus. E Paulo ainda diz que ele é o primogênito dentre os mortos, no sentido literal. Primogênito dentre os mortos, ou seja, os mortos que haverão de herdar a vida eterna. Precisamos entender cada expressão do apóstolo Paulo, ok, queridos? Então, Cristo, de acordo com Paulo, ele chama Cristo de o primogênito de toda a criação de Deus. Mas Paulo não estava querendo dizer que Cristo foi o primeiro a ser criado por Deus. Não. Cristo não foi criado no sentido de haver um tempo em que ele não existia. Cristo, ele é o primogênito de toda a criação no sentido de status, no sentido de posição, e não no sentido de criação. E se alguém quiser entender no sentido de criação, então temos que entender que Cristo é o primeiro ser criado por Deus a partir da ressurreição. Porque de fato, a partir da ressurreição, queridos, o corpo de Cristo já não era mais mortal, era imortal. O corpo de Cristo já não era mais corruptível, mas era incorruptível. Cristo já não era mais um homem terrestre, mas celestial. E entendendo sob essa ótica, então nós podemos dizer que Cristo é a primeira criação de Deus, mas a partir da ressurreição. Eu posso dizer que Cristo é o primogênito, o primeiro ser criado por Deus, mas a partir da ressurreição. Então, a partir da ressurreição, eu posso dizer que Jesus Cristo é, entre a nova criação, ele é o primogênito de toda a criação. Repito, entre a nova criação de Deus, então o Cristo ressurrecto é o primogênito de toda a criação. Então, nesse sentido, eu posso dizer que Cristo é a primeira criação de Deus a partir da ressurreição, queridos. Porque antes da encarnação de Cristo, Cristo ele jamais foi catalogado entre a criação de Deus, mas sempre acima da criação, na qualidade de Criador. Ora, se Cristo é o Criador, ele não pode ser, ao mesmo tempo, criatura. Se ele é o Criador, e ele é apresentado como sim, como Criador, ele não pode ser Criador e criatura. E pode, se você entender por essa forma aqui, antes da sua encarnação, ele era o Criador, ele é apresentado como Criador, e após a sua ressurreição, ele entra para a categoria de criação, mas como o primeiro da nova criação, como eu já expliquei. Nós podemos admitir que Cristo é a criação de Deus a partir da ressurreição. Porque a partir da ressurreição, Cristo ressuscita como um novo homem, como uma nova criatura. É por isso que para nós é dito, de sorte que quem está em Cristo, nova criação ou nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ok, queridos? Leiamos aqui mais uma parte em Filon de Alexandria. Olha o que Filon diz aqui mais sobre o próprio Deus. E aqui será essa leitura mais importante talvez do que a primeira. Porque aqui o próprio Deus, olha o que Filon diz sobre o próprio Deus. O que ele diz assim? O princípio de uma mesa, e por mesa aqui ele está se referindo à mesa do decálogo, que Filon está falando aqui do decálogo, que foi dado em duas mesas, em duas tábuas. E o que Filon está dizendo assim, assim o princípio de uma mesa, ou seja, de uma tábua, é Deus.
Pai e Criador do universo. Aí aqui mais na frente, olha o que ele diz. Agora o melhor começo de todos os seres vivos é Deus e de todas as virtudes e piedade. Eu só quero lembrar aqui para você que a palavra começo no grego aqui, já que Filho escreveu em grego, no grego é arque. O que ele está dizendo aqui sobre o Pai, sobre Deus é o quê? Agora, a melhor arque, ou seja, o melhor começo, o melhor início de todos os seres. Olha que Filho está dizendo que Deus, o Pai, é arque, o início de todos os seres, de todas as coisas. Arque de todos os seres vivos é Deus. E Filho não está aqui falando do Filho, ele está falando do Deus invisível, do Deus ingênito, do Deus eterno, e de todas as virtudes e piedade. E agora aqui eu pergunto para os amados, será que Filho, aqui ele estava ensinando que o Deus incriado fazia parte da criação de Deus? Não, ao contrário. Filho claramente chama Deus aqui e diz que Deus é arque de todas as coisas. Então este é o mesmo uso, queridos. O uso que Filho faz aqui, chamando de Deus de arque de todas as coisas, é o mesmo sentido de Apocalipse 3,14. O que Apocalipse 3,14 está apresentando é que Cristo é o início, é o gerador, é o originador de todas as coisas. Em Cristo, ou seja, no Filho de Deus, tem origem todas as coisas. No Filho de Deus foi criada todas as coisas. Por quê? Porque ele é a origem, arque. A palavra arque pode ser muito bem traduzida como começo, como origem, como originador, como origem, como eu já falei. Então, o que o Apocalipse está dizendo é que Cristo é o originador de todas as coisas. É o Criador de todas as coisas. É isso que o Apocalipse está dizendo aqui. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu já ouvi um debate entre um Testemunho de Jeová e um trinitarista, e o Testemunho de Jeová ele fez um desafio naquele vídeo, dizendo que Cristo jamais é apresentado como Criador, e sim como o mediador de toda a criação de Deus. E eu, ouvindo aquele debate, veio logo na minha mente essa passagem. O princípio da criação de Deus, que no grego é arque, princípio. E é óbvio que o Apocalipse está apresentando Jesus como o Criador de todas as coisas. Quando João diz que ele é arque de todas as coisas, João está colocando Cristo na categoria de Deus, amados. João, repito, está colocando Jesus na categoria de Deus, não de um semideus, como dizia Ário e como dizem as testemunhas de Jeová, mas na categoria de Deus. O que João está dizendo aqui em Apocalipse 3,14, que eu vou ler mais uma vez para os senhores, é exatamente que Cristo é o Criador de todas as coisas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Em outras palavras, a origem da criação de Deus, o iniciador da criação de Deus, aquele que criou todas as coisas. É isso que o apóstolo João, eu vou chamar assim, está dizendo, que Cristo é o Criador de todas as coisas. E eu sei que é isso que ele está dizendo porque a Bíblia diz claramente que Jesus Cristo é Deus. A Bíblia também, em outra passagem que eu vou ler, chama Jesus Cristo, ou diz que ele criou todas as coisas. E também, Filon de Alexandria, acerca de Deus o Pai, ele chama também o Pai de a arque de todas as coisas. Vou ler mais uma vez. Assim, a arque, ou seja, a origem, o início de uma mesa é Deus, Pai e Criador do universo. Eu vou ler mais uma vez a passagem, eu vou continuar lendo a passagem.
E o fim são os pais, que imitam sua natureza, e assim geram os indivíduos particulares. E a outra tabela de 5, a que ele faz referência ao decálogo, contém todas as proibições contra adultérios e assassinato e roubo e falso testemunho e cobiça. Mas devemos considerar com toda a exatidão possível cada um desses oráculos separadamente, não considerando nenhum deles como supérfluo. Agora, o melhor começo, ou a melhor origem, ou a melhor arquê, que eu estou usando aqui o grego no original para começo é arquê, o melhor começo, ou seja, a melhor origem de todos os seres vivos é Deus. Aqui o autor está dizendo claramente que Deus é o Criador, é a origem de todas as coisas. E a mesma palavra João usa no Apocalipse 3,14. Agora o melhor começo de todos os seres vivos é Deus, e de todas as virtudes a piedade. E de todas as virtudes a piedade. Você vê aqui, queridos, um paralelo entre o que Filon diz e o que o Apocalipse diz. Então eu estou provando aqui para os senhores que a expressão arquê de toda a criação de Deus, ou seja, o princípio da criação de Deus, está colocando Jesus como o Criador de todas as coisas. Professor Nathaniel, mas ali não está dizendo claramente que ele é o Criador, não está dizendo que Jesus é o Criador. Pois se você ainda não se contenta com esta declaração, eu quero aqui te chamar para lermos em Hebreus 1, 10. Olha o que diz Hebreus. E olha aqui, Hebreus, eu vou logo lhe dizer, Hebreus capítulo 1, versículo 10, vai falar acerca de Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Hebreus 1, 10. E sobre o Filho diz, eu vou começar do versículo 8, só para você entender melhor. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E, outra citação que ele vai citar, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, ele está falando do Filho, ele está chamando o Filho de Deus. O teu Deus, aqui ele fala do Pai, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Versículo 10 prossegue, ainda, ou seja, acerca do Filho, o mesmo autor continua fazendo citações. E acerca do Filho diz, no princípio, Senhor, veja que ele chama o Filho de Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Olha o que ele está falando do Filho. Primeiro, ele diz que o Filho é Deus. Segundo, ele apresenta o Filho como o Criador. Porque vamos ler aqui no versículo 10. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Ora, aqui Jesus Cristo está ou não está sendo apresentado como o Criador? Está. Então está sendo refutado essa ardilosa, vou chamar de presunção da seita Testemunho de Jeová, que diz que Deus, ou melhor, que Cristo não é chamado de o Criador. Eles dizem que a Bíblia não apresenta Jesus Cristo como Criador, mas Hebreus 1,10 apresenta. Eu quero ler aqui também uma obra de Flávio Joséfos. Olha o que ele diz sobre Deus. Página 1484. Olha o que Joséfo vai dizer sobre Deus. É interessante isso aqui, amigos. Entre outros preceitos de nossa religião, e que todos nós conhecemos, ela nos obriga a crer que Deus compreende tudo em si, que nada falta à sua perfeição, nem à sua felicidade, que Ele é bastante a si mesmo e a todas as criaturas, que Ele é o princípio. Olha, Joséfo aqui dizendo que Deus é o princípio, que no grego, eu já pesquisei no original grego de Joséfo, está arquê.
a mesma palavra que temos para o Cristo em 3,14 Apocalipse. Que ele, ou seja, Deus, é arque, o meio e o fim de todas as coisas. Ou seja, Joséfo está dizendo aqui, tal como o Apocalipse 3,14, que Deus é arque de todas as coisas. E nós não podemos entender que o Pai, o Deus, na fala de Joséfo, é o primeiro ser criado. Não. Joséfo, quando diz que Deus unigênito, Pai, é a arque de todas as coisas, o princípio, o meio e o fim, ele está dizendo que tudo depende de Deus, porque tudo foi criado por Deus. Daí ele chama Deus de arque de todas as coisas. E aí eu lhe pergunto, não é exatamente isso que João está dizendo no Apocalipse 3,14, quando diz o princípio de todas as coisas, referente a Jesus? Ora, não é isso que ele está dizendo, que Jesus é o Criador de todas as coisas? É isso. Em Apocalipse 1,8 ele diz, ali serve para a Trindade, o que eu vou citar aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Veja que a palavra princípio, em Apocalipse 1,8, no grego é arque. Ora, quem é arque em Apocalipse 1,8? É Deus. Vou repetir, no princípio, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, ou seja, arque, o princípio e o fim. Diz o Senhor Todo-Poderoso, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós temos aí, queridos, mais uma vez o uso da palavra arque com referência ao Deus Todo-Poderoso. E eu quero fazer aqui mais outras citações do uso da palavra arque. Apocalipse capítulo 21, 6. Apocalipse capítulo 21 e versículo 6. Olha como é que Deus é chamado aqui. 21, 6. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aqui Deus está dizendo, está tudo cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. No grego diz exatamente assim, ó, kai eipen moi legonan, certo? Legonan. Aí aqui vai dizer ego, emito alfa kai to ômega, re arque kai to telos. Ó, ômega, re arque kai to telos. Ômega, o primeiro e o fim. A palavra para princípio aqui no grego é arque. Está escrito aqui em Apocalipse capítulo 21, 6. Então veja que Deus ele é chamado de arque, ou seja, o princípio, e o telos, ou seja, o fim de todas as coisas. E nós não temos aqui na palavra arque a ideia de um ser criado, mas ao contrário, na palavra arque nós temos a ideia de criador. Repito, a palavra arque com referência ao Deus Pai e ao Deus Filho transmite a ideia de criador. Arque, referente ao Pai e ao Filho, transmite a ideia de criador. Apocalipse 22, 13. Vou ler mais uma vez aqui. Ego to alfa kai to ômega. Ho protos kai ho escatos re arque kai to telos. Traduzido é, eu sou o alfa e o ômega. O primeiro, no grego aqui está protos. E o último, por último nós temos aqui escatos. Aí aqui prossegue. O princípio e o fim. Para princípio nós temos arque e para fim nós temos telos. Mais uma vez aqui, Deus, o Pai, ele é apresentado como o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então aqui eu lhe pergunto, e a palavra princípio, que no grego é arque, a mesma de Apocalipse 3,14, que é usada para o Filho, aqui é claramente usada para Deus.
E em nenhum momento a palavra arque, aplicada ao pai e ao filho, ela transmite a ideia de criação, mas sim de criador. Tanto o pai como o filho são apresentados como a arque de todas as coisas, ou seja, o criador de todas as coisas, o originador de todas as coisas. Foi assim, com esse sentido, que Philon apresentou Deus como arque de todas as coisas. Foi assim que Flávio José, conforme nós lemos ainda, apresentou Deus como arque, o meio e o fim de todas as coisas. Então eu não posso entender que a palavra arque transmita a ideia de que Jesus faz parte da criação, só porque está dizendo que ele é arque de toda a criação de Deus. Porque o mesmo que foi dito sobre Jesus ser a arque de toda a criação de Deus, também é dito sobre o Pai, sobre o Deus eterno, tanto por Filo como Joséfo. Tanto Filo como Joséfo apresenta Deus como arque de toda a criação. E lá não tem a ideia de que Deus foi criado. Da mesma forma, em Apocalipse 3,14, não transmite a ideia de que o Filho foi criado. Ok, queridos? Vamos aqui. Que o Filho é Deus, nós já lemos em Hebreus capítulo 1 e versículo 8 a 9. Mas eu vou ler mais uma vez. Olha o que diz. Para mostrar a divindade do Filho. Hebreus 1, 8 e 9, diz, ó. Mas acerca do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, vírgula, o teu Deus, que é o Pai, te ungiu, ou seja, aqui nós vemos um Deus sendo ungido por outro Deus, por isso Deus, o Filho, o teu Deus, que é o Pai, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, olha aqui colocando o Filho como Criador. No princípio, ou seja, essa palavra princípio aqui no grego é arque, ok, queridos? Essa palavra aqui no grego é arque, ou seja, na arque, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados. Tu, e ele está falando do Filho, porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então você vê, queridos, que aqui o autor ele está chamando o Filho de Deus e de Criador de todas as coisas. Então não é verdade, conforme diz os testemunhos de Jeová, que a Bíblia jamais apresenta Jesus como Criador, porque eu estou provando para os senhores que Jesus ele é apresentado não somente como Deus, que os testemunhos de Jeová dizem que ele é um Deus e não Deus, mas a Escritura não deixa, é sombra de dúvidas quanto à perfeita divindade de Jesus. E ela diz que Jesus é Deus e Criador de todas as coisas. É só ler em Hebreus capítulo 1, versículos 8 a 12, queridos. Aqui, ainda as testemunhas de Jeová, eles argumentam o seguinte, ó, que Cristo, ele é menor do que Deus porque ele declara que... O que é que Jesus declara aqui em João 10, 29? João 10, 29. Esse aqui é o versículo que as testemunhas de Jeová usam para apresentar Cristo como um Deus menor do que o Pai, como um semideus. Então eles apresentam esse versículo bem aqui, ó. João 10, 29 é o que diz? João 10, 28. João 10, 29. João 10, 29. Como é que nós lemos aqui? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo.
e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Aí ele conclui, eu e o Pai somos um. Aí aqui em João 14, 28, olha o que ele diz aqui. Para eles, os testemunhos de Jeová, Cristo é um semideus menor do que o Pai. Olha o que ele diz aqui. 14, 28. Vamos ler aqui. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Aqui os testemunhos de Jeová, eles encontram nesta declaração de Jesus que Cristo é Deus, mas não é Deus igual ao Pai, porque o próprio Cristo diz que era menor do que o Pai. Eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. É óbvio, queridos, que nesta leitura nós não podemos negar que Cristo está dizendo realmente que é menor do que o Pai. Mas em que sentido? Ora, Cristo antes de se encarnar, ele não era menor do que o Pai, nunca foi. Ele era igual a Deus. É isso que João diz lá em João 1:1. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, ou Deus era o Logos. Ali o Filho é apresentado em tudo, igual a Deus. Logo, ele é Deus. E Filipenses 2,6 diz que sendo em forma de Deus, ou seja, o Filho sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Paulo diz que o Filho é igual a Deus. É a Bíblia quem diz. Mas em que sentido Jesus diz que o Pai está acima dele, é maior do que ele? Ora, naquele momento, amados, Jesus estava falando num corpo encarnado, num corpo mortal. Quem estava falando ali não era o Cristo pré-encarnado. Quem estava falando ali era o Cristo encarnado, que ainda não tinha passado pela morte e nem pela ressurreição. Em outras palavras, quem estava falando ali era o homem Jesus. O homem que em tudo dependia do Espírito Santo, dependia do Pai, dependia de Deus. É verdade que ele era Deus encarnado? Era. Mas naquele momento ele estava sujeito à morte, ele estava sujeito a todas as limitações que eu e você estamos sujeitos. Então, como homem, Jesus Cristo ali, naquele momento, como homem, ele de fato é menor do que o Pai. Como homem, Jesus é menor do que o Pai. Mas o que eu quero acrescentar é que a Bíblia não apresenta Jesus Cristo apenas menor do que Deus, mas também menor do que os anjos. E aí nós perguntamos para os testemunhos de Jeová, em que sentido Jesus é menor do que os anjos? Porque a Bíblia apresenta ele como sendo menor do que os anjos. Veja bem aqui em Hebreus 2,7. Olha o que diz. Hebreus 2,7. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Meus queridos, o sentido ali, quando Jesus diz, vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu, tem que ser entendido nesse sentido de que ele era humano. E Jesus, naquele momento, vamos lembrar, ele não estava apenas abaixo do Pai, mas ele estava abaixo dos anjos. Naquele momento que Cristo falou, era verdade que ele era menor do que o Pai, assim como também era verdade que ele era menor do que os anjos. Porque é nesse sentido que temos que entender a declaração de Jesus. Vou repetir a leitura. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra,
para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Porque convém que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. E aqui o versículo 14 para fechar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aqui Cristo é apresentado em tudo, no que diz respeito ao homem, em tudo semelhante a nós. Ele sentiu fome, ele sentiu dores, ele sentiu sono, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço,